Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Patrick Lasmar, você está no Desafio Gestão Financeira Saudável. Esse já é o 37º dia. Eu me propus a falar durante 40 dias sobre um tema de gestão e fazer a minha caminhada. Eu propus fazer a caminhada e falar o tema de gestão. Beleza? Está sendo muito bom para mim fazer isso. E eu acho que para vocês, para algumas pessoas também que estão acompanhando, está sendo bem legal receber o feedback. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o segundo tema, a segunda parte do tema que eu comecei lá no dia 34, que é justiça e paz nas organizações. Tá meio perdido? Entra lá no link que eu vou mandar aqui embaixo ou lá em cima, aqui em cima no Facebook. Então assim, entra lá e assiste antes de começar a assistir esse, porque lá eu dou a introdução do tema. Essa é a segunda parte de 3, beleza? Vou falar hoje o seguinte, pessoal, olha só. Estou trabalhando um tema que foi um escritor, acho que ele é americano, canadense, não sei, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que trabalha em conflito há muitos anos, em conflitos de guerra, em situações de conflito entre tribos, guerras, entre grupos. E ele desenvolveu, na verdade ele fala o seguinte, que se eu trabalhar só a gestão do conflito, eu vou deixar que o conflito permaneça. E essa permanência gera crise. E essa crise não é boa para as organizações, não é boa para ninguém, né? Isso gera conflitos futuros, né? Então, ele fala de migrar dessa gestão de conflito para transformação do conflito. Transformação em quê? Em algo positivo, algo relevante e algo importante. É legal que vocês estão vendo meu celular aqui na sombra, mas vamos embora. O que é importante é o seguinte, é o tema. Então, ele fala o seguinte, todo conflito, ele apresenta lá 8 áreas que você tem que estar atento. No primeiro vídeo eu falei dessas 8 áreas. Todos os conflitos têm altos e baixos, entender diferenças, enfim, vai lá e assiste. Hoje eu vou falar das 4 áreas que todo conflito tem. Que áreas são essas? É a área pessoal. Então todo conflito tem impacto na área pessoal, relacional, estrutural e cultural. Vou explicar, calma. Então, antes de explicar isso, eu vou te perguntar 2 coisas. O que o conflito muda na sua organização? Ele traz coisas positivas ou negativas? Já identificou os padrões de conflito? Porque os conflitos têm padrões e a gente tem que identificar esses padrões. E quais mudanças que você quer que o conflito gere? Porque, gente, o conflito ele é um propulsor, né, de expansão, de criatividade, de crescimento pessoal, de crescimento organizacional, se a gente souber usar ele, né? E quais são os valores que a sua instituição e você realmente estão buscando? Então esteja atento a isso. Essas 2 perguntas são 2 que são 3, na verdade, são chave para a gente usar a transformação do conflito e não só a gestão. Vamos lá, área pessoal. Todos nós carregamos em nós características individuais, características cognitivas, características de autoestima, características emocionais. Eu preciso entender quais são essas características que eu carrego e entender quais são as características que o outro carrega. Então, em conflito, quando a gente entra num conflito, a gente traz tudo isso à tona, né? Então, assim, quais são as nossas experiências humanas, o que a gente precisa. Então, no conflito a gente traz isso à tona, então a gente precisa conhecer isso muito bem. O segundo passo relacional é que muitas vezes o conflito ele gera a experiência do desencontro. Eu não quero encontrar aquela pessoa, eu não quero ver a cara dela, eu quero que ela suma, né? Eu não sei se você já pensou assim, eu já. Então, assim, a experiência do desencontro, vamos migrar isso para a experiência do encontro. O conflito gerar a experiência do encontro, né? Eu tenho que entender quais são as estruturas de poder que existem na minha organização, porque isso o conflito ele interfere nessas relações e ele aflora as relações de poder. Quais são as relações de poder? As hierárquicas, que estão estabelecidas, e as não estabelecidas, né? Então, nós precisamos maximizar o entendimento de tudo, potencializar. Eu tô vendo minha colinha aqui, gente, porque esse tema é muito importante, eu não quero perder nada. E vai demorar um pouquinho mais esse vídeo.
A quarta área que ele fala é identificar as áreas estruturais, né? Quais são as amarras que as pessoas vivem, né? A minha estrutura é uma estrutura que engessa e gera conflito ruim ou gera coisas boas, né? Isso está muito ligado a como as instituições são construídas, né? Então, assim, nós precisamos promover estruturas e promover comunicação, atitudes não violentas que gerem crescimento. E por último, a área cultural. Não sei se você já ouviu essa frase, mas você estava lá, vê um pai batendo no filho e você ouve: não, eu tô te batendo porque eu te amo. Gente, isso é impressão, é a impressão digital da cultura, né? O pai aprendeu assim, passou para o filho assim, isso é a tradição. Então, a sociedade, a cultura de onde as pessoas vêm, qual é o tipo de cultura? É a cultura que incentiva a não violência ou a violência? É preciso identificar isso, né? E quais são os impactos culturais de cada um de nós? Então, Patrick, você está falando dessas áreas e tal, mas como é que eu faço isso efetivamente na minha organização? Aí vem a minha inquietação. No nosso último dia, eu vou falar da plataforma de transformação. Mas hoje eu te adianto o seguinte: imagine um cenário que a sua empresa, a sua organização tem um espaço, um horário, uma área definida para construção do diálogo. Já pensou nisso? A empresa é focada no desenvolvimento dela e o desenvolvimento humano das pessoas, né? Fortalecer as relações. Então imagine um espaço onde as pessoas possam dialogar livremente, sem preconceitos, né? Pré-conceitos formados, sem julgamentos. Elas podem ser livres para expressar aquilo que elas são e trazer, né, tudo isso. Olha, eu quero entender a sua dimensão pessoal. Como é que você reage a tal situação? Como é que você é? Nessa área, eu acredito que menos perguntas e mais diálogo, né? A pergunta no sentido de crescimento. Não perguntem que tipo, por que você não foi lá? Não. Deixar esse diálogo acontecer, né? E incentivar as pessoas que falem um pouco mais de si, das suas experiências culturais, de como a organização poderia ser. Quando eu dou voz ao outro, estou trabalhando na justiça. E quando eu respeito a voz dele, eu estou trabalhando na paz. Então, muita atenção nisso, porque eu acho que isso é fundamental para a gente trabalhar uma plataforma de transformação. E, gente, e dar o passo é o mais importante, né? A transformação dos conflitos, ela é muito mais um trabalho de longo prazo do que de curto prazo. Então não tenha pressa, mas trabalhe efetivamente na construção disso. Beleza, gente? Hoje teve 8 minutos, um pouco mais de 8. Falei um pouco demais, mas eu acho que esse tema é muito relevante, ele pode trazer muitos resultados para você. Isso impacta positivamente a sua empresa, se isso é trabalhado dessa forma aqui, que eu achei que é uma forma muito legal. Não sou dono da verdade, essa não é a única. Existem experiências fantásticas no mundo. Aproveite o bom de cada coisa. Então, esse foi um pouquinho do pensamento de John Paul Lederach. Vou colocar o nome dele aí embaixo. E o próximo dia, fique atento à terceira área, né? A terceira etapa dessa parte vai lá ainda essa semana no final do desafio. Até o final do desafio, não sei exatamente o dia, tá? Hoje eu estou numa cidade diferente, estou em Araguari, no Triângulo Mineiro. Estou a serviço, estou a trabalho, mas a caminhada é um desafio muito importante para mim. Então estou aqui, de manhãzinha cedo, antes de ir trabalhar, eu falo com você, certo? Fica atento, semana que vem tem mais coisa, tem coisa bacana vindo. Esse desafio motivou muita coisa, muitas pessoas. Então a gente está se juntando aí para sair algumas coisas legais. Fiquem atentos porque o desafio continua. Um grande abraço, esse foi o 37º dia. Tchau, tchau.